seja muito bem-vindo ao tutorial de uso da planilha de diagnóstico de RH 6.0 da Luz. Essa é uma planilha nova que a gente está trazendo aqui com várias, diversas funções diferenciadas aqui em relação às 4.0 e às 5.0. Então, vou dar uma passada aqui para a gente notar as diferenças, como as planilhas estão funcionando agora. Então, ela vai abrir aqui na aba de instruções, né? Então, a gente vai ter, você pode notar que os menus já estão diferentes, a gente está usando uma cor nova aqui. A gente agora tem esse menu lateral e aqui em cima também. Então, a gente começa aqui pela aba de instruções. Então, a gente tem um passo a passo aqui ensinando como você pode usar, né? Então, aqui começa assistindo o vídeo. Então, é exatamente esse vídeo aí que a gente está gravando agora. A gente depois tem aqui, vai ter um linkzinho aqui para você poder agendar uma aula, se ficar alguma dúvida. É, E depois a gente passa aqui para a utilização da planilha mesmo, né? Então a gente tem aqui no passo 3, a gente já começa com iniciar a utilização da planilha pela aba 1, depois na aba 2, e aí isso aqui é uma das grandes novidades das planilhas 6.0, que é o prompt de inteligência artificial. A gente vai entrar nele aqui mais a fundo quando a gente for navegando, tá? Então a gente tem aqui os primeiros passos, algumas configurações, se você, de repente, quiser fazer alguma customização que esteja além do seu conhecimento de Excel, você pode clicar aqui, ele vai levar para uma página onde você vai conversar com um dos nossos consultores lá na nossa comunidade. E aí você pode pedir uma customização, explicar para a gente o que você precisa melhor, etc. E a gente também tem aqui um botãozinho aqui para você inserir sua logo. E para mudar a cor do menu, você clicando aqui, você consegue alterar as cores aqui. E a gente tem também o botão para suporte, também leva você para a nossa comunidade se precisar falar com a gente, mandar um e-mail. A gente tem também aqui algumas sugestões, tá? Mais um convite para você participar da comunidade, aqui o nosso blog. Aqui a gente vai ter outras planilhas que tem a ver com essa planilha que a gente está mexendo agora, mas vamos entrar na planilha mesmo. Então a gente vai aqui para a primeira parte, que é o cadastro. Aqui você vai colocar os dados da sua empresa, tá? Por padrão, toda a planilha da Luz aqui, onde tem a célula em branco, você vai colocar as informações, tá? Então aqui você digita, tá? Isso aqui é editável. Perdão. Então aqui você vai ter esse campo aqui para você cadastrar, tá? Dados sobre a empresa e aspectos legais. Então, beleza. A gente passa depois aqui para diagnóstico. Então aqui a gente tem essa estrutura onde você vai ter as perguntas aqui, no caso da avaliação de desempenho, recrutamento e seleção, que são áreas relacionadas a RH, obviamente, né? Então a gente tem aqui treinamento de desenvolvimento, remuneração e benefícios, cargos e salários, liderança, fluxo interno de tarefas. Aqui tudo tem a mesma estrutura, tá? Então a gente vai ter aqui 10 perguntinhas. Essas perguntas são editáveis, tá? Então a gente vai ter aqui, eu posso alterar se eu quiser apagar. E aqui eu tenho a resposta, sim ou não, tá? E aqui eu vou digitar alguma ação possível. Então, por exemplo, aqui a sua empresa possui objetivos claros para o processo de avaliação de desempenho? Eu posso colocar sim, e aqui eu não preciso tomar nenhuma ação. Então, eu posso escrever aqui, nenhuma ação necessária. Posso não escrever também, aí vai de como você preferir preencher. E aí eu posso marcar uma outra aqui, por exemplo, processo de avaliação de desempenho na sua empresa é estruturado em etapas definidas? Então, se eu botar não, eu posso botar aqui o plano de ação para resolver esse problema, né? Então, o processo de avaliação não é estruturado em etapas definidas. Então, vamos organizar as etapas. Opa, perdão, as etapas. Então, agora a gente pode passar aqui para essa parte nova, tá? Então, a gente tem aqui uma dica da Luz, né? Formulário de perguntas vem preenchido, com algumas sugestões, mas você pode editar, como eu estou dizendo. E a gente tem aqui uma das grandes novidades das nossas planilhas 6.0. Aqui, no caso, a geração de prompts de inteligência artificial, né? Então, o objetivo é ajudar no desenvolvimento de perguntas específicas e como utilizar. Então, você vai vir aqui, você vai copiar esse prompt aqui, né? Que é essa frase aqui. Ela que está relacionada, no caso, à avaliação de desempenho. Aqui no recrutamento e seleção vai estar relacionada a recrutamento e seleção, mas isso aqui é editável também, você pode mexer, tá? A gente não recomenda que mexa porque ela tem uma formulinha aqui, mas a gente pode editar. Então eu vou copiar aqui com um Ctrl C e eu vou usar uma ferramenta de inteligência artificial, que pode ser o Copilot, pode ser o ChatGPT, aí vai que você vai da sua preferência, tá? Então eu colo aqui, tenho o Ctrl V e vou pedir para ele gerar para me ajudar. Então, beleza. Joguei aqui o prompt. Ele está me dando algumas opções aqui, né, de perguntas.
Então, isso aqui você pode usar como um guia, né? Se você tiver em dúvida, se você não souber exatamente o que colocar ali de pergunta e tal, você pode colocar até para ele fazer 20 perguntas, que aí você seleciona as 10 melhores. Enfim, fica essa ferramenta aí, que é uma ferramenta nova que a gente tem nas nossas planilhas. Então, depois da gente preencher, a gente vai preenchendo aqui para cada uma dessas áreas, né? Aqui relacionadas a RH, a gente pode partir para análise. Então, aqui na análise, ele vai me mostrar o nível de maturidade e a porcentagem de avaliação aqui. Então, eu preenchi mais a avaliação de desempenho, né? Então, ele está aqui com 10%. Você vai ver que quanto mais eu vou colocando aqui, fazer um preenchimento aqui só para a gente ter. Aqui eu vou colocar tudo sim. Vocês vão perceber que ele vai alterando ali na análise. Olha, tá vendo? Então aqui eu passei para intermediário e recrutamento e seleção eu passei para avançado. Aqui as oportunidades, e aqui eu vou ter do lado aqui eu vou ter esse gráfico, né? Com a avaliação das áreas, um gráfico de barras aqui, né? 50%, 80%. Sim. Perdão. E a gente vai ter aqui no caso está com oportunidade mapeada zero. Por quê? Porque eu não mapeei as oportunidades ainda. Então, eu posso sempre vir aqui, oportunidades. Aqui eu coloco a área que ela está relacionada, tá? E aqui eu vou ter um sistema de pontos, né? Então, se eu colocar tudo no máximo aqui, ele vai me dar 125. E se eu botar tudo no mínimo aqui, vamos dizer, ele tem a pontuação 1, tá? Então, aqui estou fazendo só para a gente ter um exemplo, tá? E aí eu vou preenchendo. Isso aqui é oportunidades que eu vou mapeando relativas às áreas, tá? Então a gente tem aqui variação de desempenho, agora já apareceu aqui para mim. Oportunidade mapeada 1, remuneração e benefício 1. Dentro daqui dessa área de análise, a gente também tem essa parte de criar um relatório. Então, de usar a inteligência artificial para ajudar a gente, né? Então aqui eu ainda tenho até mais opções. Então eu posso selecionar o tom de voz, selecionar a extensão, quantos caracteres eu quero, o público-alvo e o objetivo. Então, quando eu mudar aqui, ele vai mudar o prompt aqui para mim e eu vou fazer a mesma a mesma operação que a gente fez ali anteriormente. Eu vou selecionar aqui, vou copiar e vou colar agora no caso aqui, vamos lá no Copilot, vai ser diferente. E aí eu envio aqui e vou esperar ele me dar uma resposta. Vou pausar aqui um pouquinho enquanto não chega a resposta. Ó, aqui ele já está gerando, ele está gerando aqui para mim. Então ele vai me dando essas recomendações, tá? Então, por exemplo, aqui um relatório, processo de diagnóstico, apresentamos resultados, as áreas específicas, os níveis que elas estão, as recomendações. Então a gente conseguiu fazer uso aqui do Copilot também para ajudar a gente a gerar um relatório. A gente depois passa para a área de ações, tá? Então aqui na área de ações a gente vai definir os planos de ação, né? Então a gente vai botar aqui o plano que vai ser, a qual área ele está relacionado. Vamos colocar um responsável aqui, um gasto planejado, um realizado, uma data de início, perdão, data de término, no caso aqui está em andamento, porque eu botei a programada, e se eu colocar aqui que foi realizada, ele dá como concluído. Se eu colocasse aqui, que é a data de início, e aqui está uma data anterior, né? 21/5. E aí ele me mostra que foi concluído com atraso, porque teve um atraso. Então isso aqui vai depender da data que você colocar. Depois a gente passa aqui para os relatórios, então ele vai me mostrar um ranking de oportunidades. No caso, eu cadastrei 2 oportunidades, então eu tenho elas duas aqui, mas ele vai ter um número aqui de oportunidades que você cadastrar e ele vai colocar por nota de priorização. A gente vai ter aqui um relatório de ações também, então a gente cadastrou um plano de ação, então a gente tem aqui plano de ação 1, qual área ele pertence, qual o status dele, concluído com atraso, a diferença entre o planejado e o realizado. E depois a gente tem aqui um relatório de impressão, né? Então, um relatório de diagnóstico de RH. Então, se você quiser imprimir, você pode vir no arquivo imprimir. E aí ele vai cortar para você direitinho aqui, ó, de relatórios, diagnóstico de RH, diagnóstico geral, nível de maturidade, avaliação por área. A gente vai ter as oportunidades também. E os planos de intervenção, que são os planos de ação, né? E a gente finaliza aqui com o dashboard. A gente já deu uma olhadinha ali no relatório de impressão, mas ele vai te mostrar aqui, né? Diagnóstico geral, nível de maturidade, aqui de cada área, né? De desempenho, recrutamento e seleção,
A gente vai ter aqui a nota também e os níveis, tá? E por final a gente vai ter um dashboard de plano de ação. Então tem duas oportunidades mapeadas, um plano de ação, a conclusão, uma porcentagem aqui de gastos, em qual área essas oportunidades foram mapeadas, né? Aqui os planos de ação também. E a gente tem aqui os status, não iniciado, em andamento, concluído, concluído com atraso, os gastos totais, né? Uma comparação entre planejado e realizado, e o controle de gastos por área. E chegamos ao fim dessa planilha de diagnóstico de RH 6.0. Muito obrigado.